Luísa desmaiou ao ver o colar que o prisioneiro estava usando, o mesmo que sua filha usava quando desapareceu há 12 anos. A sala do tribunal estava lotada. O som abafado dos murmúrios ecoava pelas paredes, refletindo a tensão que preenchia o ar. No banco dos réus, Felipe Martins sentava-se com um semblante sereno, mas seus olhos denunciavam a inquietação que sentia. Ele vestia um terno desgastado, que claramente havia visto dias melhores, e um colar pendia em seu pescoço, uma peça simples, mas que carregava um significado profundo e ainda desconhecido para todos naquela sala, exceto para uma pessoa. A juíza Maria dos Santos adentrou o tribunal com passos firmes, sua postura imponente, refletindo a experiência de décadas na magistratura. Contudo, naquele dia, havia uma sombra em seu olhar, um peso invisível que ela não conseguia afastar. Ao se sentar, seus olhos caíram sobre Felipe e então ela viu o colar. Maria sentiu o coração parar por um momento. Era impossível. O colar que Felipe usava era idêntico ao que sua filha, Lucia, usava no dia em que desapareceu, há 12 anos. Ela tentou manter a compostura, mas o tremor em suas mãos denunciava o turbilhão que se formava dentro dela. Enquanto o promotor começava sua argumentação inicial, Maria não conseguia desviar o olhar do colar. A lembrança de Lucia com aquele colar, sorrindo como se o mundo fosse cheio de possibilidades, voltou à sua mente com força avassaladora. As palavras do promotor se tornaram um zumbido distante. Maria lutava contra a vertigem, mas a imagem do colar a puxava para um abismo de memórias e arrependimentos. Seus pensamentos corriam, conectando pontos que antes pareciam desconexos. Como Felipe tinha aquele colar? Será que ele realmente estava envolvido no desaparecimento de Lucia? A ideia de que aquele homem poderia ter arrancado sua filha dela fez seu estômago revirar. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia rarefeito. As paredes do tribunal se fechavam ao seu redor, a visão ficava turva. Então, sem aviso, Maria caiu. O tribunal se tornou um caos. Gritos de surpresa ecoaram, advogados e seguranças correram para ajudá-la. Felipe observava com olhos arregalados, confuso e alarmado. O julgamento foi adiado imediatamente e Maria foi levada às pressas para o hospital. Felipe foi escoltado de volta à sua cela, sem entender completamente o que acabara de acontecer. Para ele, o colar sempre foi um símbolo de amizade, algo que ele guardara com carinho e que o conectava a um passado que agora parecia distante e manchado por acusações injustas. Enquanto isso, no hospital, Maria recuperava a consciência lentamente, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela sabia que aquele colar era a chave para a verdade que estivera buscando por anos. A dúvida corroía sua mente. Seria Felipe o culpado ou o colar era um sinal de algo muito mais profundo e complexo? O caso assumiu uma nova dimensão. O investigador Silvano Gonçalves, um veterano da polícia conhecido por sua perspicácia e insistência, foi designado para investigar a origem do colar. Silvano sempre teve um faro apurado para mistérios que desafiavam a lógica comum, e ele sabia que algo não se encaixava. Ele começou a rastrear a origem do colar, ciente de que essa peça, aparentemente insignificante, poderia desatar um novelo de segredos que muitos prefeririam manter enterrados. O colar não era apenas uma joia, era um elo perdido entre o passado doloroso de Maria e o presente caótico de Felipe. E assim, Silvano começou sua investigação, determinado a descobrir a verdade. Enquanto isso, as perguntas continuavam a martelar na mente de Maria. Qual era a real conexão de Felipe com Lucia? E mais importante, será que ela finalmente estava prestes a descobrir o que aconteceu com sua filha todos aqueles anos atrás? O escritório de Silvano Gonçalves estava coberto de papéis e arquivos, reflexo da intensidade com que o investigador mergulhara no caso
desde o dia em que a juíza Maria desmaiara no tribunal. O colar, agora cuidadosamente guardado em um saco de evidências sobre sua mesa, parecia brilhar à luz fria do escritório, como se carregasse consigo uma história não contada, um segredo há muito enterrado. Silvano era meticuloso, um homem que preferia fatos a suposições, e sua experiência lhe ensinara que, muitas vezes, os detalhes mais insignificantes eram os que levavam à verdade. Ele começara a investigação, rastreando a origem do colar, contatando joalheiros e revendo registros de vendas antigas. Após dias de pesquisa exaustiva, ele encontrou o que procurava. O colar era uma peça única, feita sob encomenda há 12 anos, exatamente na época do desaparecimento de Lúcia. Fora vendido por um cliente anônimo, um homem que pagara em dinheiro vivo e desaparecera sem deixar rastros. Essa descoberta só aumentava o mistério. Silvano sabia que precisava de respostas, e Felipe era a chave para obtê-las. Na sala de interrogatório, o ambiente era tenso. Felipe mantinha uma expressão tranquila, mas havia um ar de cansaço em seu semblante. Ele já estava preso há anos, sempre insistindo em sua inocência, e agora parecia estar à beira de um colapso nervoso. Felipe, vamos direto ao ponto, disse Silvano, jogando o saco com o colar sobre a mesa entre eles. Este colar foi feito sob encomenda, uma peça única. Quem te deu isso? Felipe olhou para o colar e depois para Silvano, seus olhos mostrando um brilho de dor e resistência. Foi um presente, disse ele calmamente, de amigos. É só o que posso dizer. Amigos? Quem são eles? Você precisa nos ajudar, Felipe. Se esses amigos são inocentes, como você diz, por que escondê-los? Pressionou Silvano, sua voz dura, mas sem perder a paciência. Felipe balançou a cabeça, mantendo o olhar fixo em Silvano. Não posso dizer. Eles não têm nada a ver com isso. E eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com Lucia, eu juro. Silvano suspirou, frustrado com a falta de cooperação de Felipe. A negativa em revelar os nomes aumentava ainda mais as suspeitas. Sem mais respostas, ele decidiu mudar de tática. De volta ao seu escritório, Silvano começou a cavar mais fundo no passado de Felipe. Ele revisitou antigos arquivos de desaparecimentos, tentando encontrar conexões que pudessem vincular Felipe ou seus misteriosos amigos ao caso de Lucia. Conforme as noites passavam em claro, Silvano encontrou um padrão perturbador. Vários desaparecimentos não resolvidos tinham um fio condutor que os ligava a Felipe, direta ou indiretamente. A maioria dos casos envolvia jovens desaparecidas sob circunstâncias misteriosas, e em pelo menos 2 deles, o nome de Felipe havia surgido nos depoimentos, embora de forma tangencial. Silvano também começou a encontrar sinais de corrupção dentro da força policial. Relatórios que deveriam ter sido arquivados estavam desaparecidos e documentos importantes pareciam ter sido alterados ou removidos. Era como se alguém estivesse ativamente tentando apagar o passado e redirecionar a investigação para longe da verdade. Suspeitas de uma conspiração começaram a crescer. Ele sabia que havia forças trabalhando para impedir que o caso fosse resolvido e que Felipe, de alguma forma, era apenas uma peça em um jogo muito maior. O investigador então decidiu confrontar seus próprios colegas, ciente de que sua busca por justiça poderia colocá-lo contra aqueles que deveriam estar do seu lado. Uma conversa tensa com um superior o alertou de que ele estava se metendo onde não deveria. Deixe isso para lá, Silvano. O caso já é complicado o suficiente. Fora o aviso velado, mas Silvano sabia ler nas entrelinhas. Ele estava começando a mexer com pessoas que tinham muito a perder se a verdade viesse à tona. Silvano não era o tipo de homem que desistia facilmente. A cada peça que encontrava, sua determinação crescia. A verdade sobre o colar e a conexão com os desaparecimentos antigos indicava que Felipe podia ser,
tanto uma vítima quanto um cúmplice involuntário de algo muito mais sombrio. Ele fez uma promessa a si mesmo: descobriria o que realmente aconteceu com Lucia e limparia o nome de Felipe, se ele realmente fosse inocente. Mas para isso, precisaria ir além das aparências e se preparar para enfrentar não apenas criminosos, mas também aqueles que, em teoria, deveriam estar do seu lado. Silvano, de volta ao seu escritório, cercado por arquivos e evidências, ele segura o colar e o examina mais uma vez, com a certeza de que aquele pequeno objeto é a chave para um quebra-cabeça maior. Ele pega o telefone e faz uma ligação para um contato antigo, alguém fora do alcance dos policiais corruptos, determinado a cavar ainda mais fundo e a expor a rede de mentiras que há tanto tempo permanece oculta. Silvano sabe que está prestes a desenterrar algo grande, algo que poderá mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. A escuridão do passado está prestes a ser revelada, e Silvano está pronto para enfrentar o que vier pela frente, mesmo que isso signifique desafiar o sistema e colocar sua própria carreira em risco. Silvano Gonçalves estava sentado em seu escritório, cercado por uma avalanche de documentos e arquivos antigos. A investigação do colar o levara a um caminho inesperado, revelando mais do que apenas um simples caso de desaparecimento. Havia algo maior em jogo, e o nome que continuava a surgir quase como um fantasma em cada página era o dos sentinelas. Os sentinelas eram mencionados em sussurros, um nome que ecoava pelos corredores da criminalidade como um segredo guardado a 7 chaves. Silvano rapidamente percebeu que a organização operava nas sombras, com uma estrutura invisível e altamente organizada. O que antes parecia apenas uma série de casos isolados de desaparecimento começou a se transformar em um padrão claro e perturbador. Ao investigar mais a fundo, Silvano descobriu que os sentinelas eram conhecidos por seu envolvimento com desaparecimentos, mas as conexões com figuras de alto escalão e negócios legais tornavam a organização quase intocável. Silvano revisitou antigos relatórios de casos não resolvidos, onde o padrão de atuação dos sentinelas começava a aparecer com mais clareza. Pessoas desapareciam sem deixar rastros, e aqueles que tentavam se aproximar da verdade eram desencorajados de continuar. Conforme Silvano juntava as peças do quebra-cabeça, ficou evidente que a rede de influência dos sentinelas era profunda e complexa. Em conversas com informantes e colegas, ele ouvia relatos de subornos, ameaças e até de policiais que haviam sido comprados para encobrir as operações da organização. Esses indícios de corrupção dentro da própria força policial aumentavam a dificuldade da investigação, colocando Silvano em uma posição cada vez mais perigosa. Apesar dos obstáculos, Silvano continuou. Ele sabia que para expor os sentinelas precisaria de mais do que boatos e especulações. Precisava de provas sólidas que pudessem resistir ao escrutínio de um tribunal. Cada novo documento que analisava parecia levá-lo mais perto de algo concreto, mas a verdadeira identidade dos líderes da organização continuava fora de alcance. Enquanto isso, Felipe Martins permanecia na prisão, ciente de que Silvano estava chegando perto da verdade. Felipe sempre soubera mais do que revelara sobre o desaparecimento de Lucia, mas escolheu guardar o silêncio, esperando que a verdade emergisse por si só, sem comprometer as promessas e amizades que cultivara ao longo dos anos. Ele observava de longe, sabendo que a investigação de Silvano poderia finalmente trazer à luz o que esteve oculto por tanto tempo. Silvano Gonçalves estava cada vez mais envolvido nas complexidades da investigação dos sentinelas. Com o avanço do caso, ficou claro que não se tratava apenas de um simples desaparecimento ou de um grupo criminoso comum. A rede de corrupção se estendia profundamente,
e a revelação de que alguns de seus próprios colegas estavam comprometidos apenas aumentava o desafio. Silvano decidiu agir com extrema cautela. Ele mantinha suas descobertas em segredo, temendo que qualquer informação compartilhada pudesse vazar para as pessoas erradas. O ambiente no departamento se tornara denso, com Silvano trabalhando em silêncio, revendo arquivos sozinho e constantemente em alerta para possíveis traições. A confiança era um luxo que ele não podia se permitir. Foi nesse clima de desconfiança que Silvano marcou um encontro com um informante confiável, alguém de fora do departamento e com boas conexões nos submundos do crime. O encontro aconteceu em um armazém abandonado, longe das câmeras e dos olhares curiosos, onde Silvano esperava obter as respostas que precisavam para avançar no caso. O informante, um homem com um passado complicado, mas conhecido por sua precisão em informações valiosas, chegou pontualmente, olhando ao redor com cautela. Ele sabia que estava lidando com algo perigoso e não queria ser visto falando com o investigador da polícia. Os sentinelas são mais do que você imagina, Silvano. O informante começou, acendendo um cigarro enquanto falava. Eles têm gente em todos os lugares, até na sua equipe. Silvano assentiu, já ciente das traições internas, mas esperava por mais. Preciso de algo concreto. Quem está por trás dos sentinelas? Como eles operam? O informante tragou o cigarro e lançou um olhar sério para Silvano. Há um nome que você precisa saber. Luiz Saldanha. Ele está no topo. E ele tem uma ligação direta com Lucia, a filha da juíza. Silvano franziu a testa. Como assim, ligação direta? Lucia está viva? O informante assentiu. Sim, ela está viva e ela tem estado com Luiz. Mas não sei exatamente como ou por que ela se envolveu com ele. O que eu sei é que Luiz Saldanha é um homem perigoso e Lucia está no meio de algo muito maior do que apenas um desaparecimento. Essa revelação mudou todo o curso da investigação para Silvano. Lucia não era apenas uma vítima, mas uma peça central em um jogo de poder e manipulação que envolvia figuras perigosas como Luiz Saldanha. Felipe, por outro lado, parecia estar no lugar errado na hora errada, carregando o fardo de acusações injustas, enquanto guardava segredos que poderiam revelar toda a verdade. Silvano voltou ao seu escritório com a mente a mil, reorganizando mentalmente todas as informações que tinha. Ele agora sabia que precisava encontrar um modo de expor Luiz Saldanha e entender o papel de Lucia em tudo isso. Para desmantelar os sentinelas e limpar o nome de Felipe, Silvano teria que caminhar em uma linha tênue, navegando entre aliados duvidosos e traidores mascarados como colegas. Silvano Gonçalves sentia que a investigação estava chegando ao seu clímax. Após semanas de buscas intensas, ligações incertas e o risco constante de ser traído por colegas, ele finalmente localizou Luiz Saldanha em um estado distante. A operação para capturá-lo foi planejada com extrema cautela, longe dos olhos e ouvidos que poderiam alertar Luiz e permitir que ele escapasse mais uma vez. Silvano sabia que esse era o momento decisivo para desvendar a verdade e encerrar o caso de uma vez por todas. A equipe de Silvano se moveu silenciosamente pela propriedade isolada de Luiz, uma casa grande e cercada por árvores densas que pareciam conspirar para esconder tudo o que ali acontecia. A invasão foi rápida e precisa. A polícia entrou de surpresa, rompendo portas e avançando pelos cômodos escuros. Luiz foi encontrado na sala, surpreendido, mas sem oferecer resistência. Silvano sabia que estava perto de obter as respostas que procurava, mas o que veio a seguir o pegou completamente despreparado. Em um dos quartos da casa, Lucia apareceu, viva e saudável. Seu rosto estava sereno, apesar da confusão que se desenrolava ao redor. Ela não parecia uma vítima. Pelo contrário, estava calma, como se já esperasse por esse momento. Silvano ficou sem palavras por um instante. Lucia,
a filha desaparecida da juíza Maria dos Santos, que todos acreditavam ter sido sequestrada, estava ali, vivendo com Luís Saldanha sob uma identidade falsa. Lucia se apresentou voluntariamente aos policiais, sem demonstrar medo ou arrependimento. Ao ser levada para o interrogatório, ela começou a explicar o que realmente acontecera. Anos atrás, cansada do controle rígido de sua mãe e do julgamento constante sobre sua vida, Lucia decidiu fugir. Luís Saldanha, que na época era seu namorado, ofereceu a oportunidade perfeita para escapar da pressão e começar de novo. Juntos, eles arquitetaram o plano de seu desaparecimento. O sequestro foi uma farsa cuidadosamente elaborada, e o colar que Maria reconhecera no tribunal não era um indício de um crime, mas apenas uma peça de um jogo que Lucia controlava. Silvano ouvia atentamente enquanto Lucia revelava que a organização Sentinelas, temida por tantos e responsável por inúmeros desaparecimentos, nunca existira de fato. Era uma invenção dos policiais corruptos que se aproveitavam das histórias para justificar falhas e encobrir seus próprios atos ilícitos. Sem uma organização real para enfrentar, os corruptos podiam agir livremente, espalhando medo e desviando a atenção de suas próprias atividades. Felipe, o homem que sempre jurou inocência, era apenas uma peça descartável nesse jogo. Ele sabia do paradeiro de Lucia desde o início, mas manteve silêncio para protegê-la, e a Luís, mesmo enquanto sofria na prisão por crimes que nunca cometeu. A lealdade de Felipe, embora admirável, o colocou em uma situação que quase lhe custou a vida. Com a verdade finalmente exposta, Silvano sentiu uma mistura de alívio e frustração. Ele havia desmantelado uma teia de mentiras e exposto a corrupção interna, mas também se deparou com a dura realidade de que Lucia havia escolhido conscientemente seu próprio destino, sem considerar as consequências para aqueles que deixou para trás. A revelação abalou a polícia e a família de Maria, mas também trouxe o encerramento necessário para uma história marcada por segredos e manipulações. A notícia de que Lucia estava viva se espalhou rapidamente, causando uma onda de choque que atravessou o tribunal, a mídia e especialmente o coração da juíza Maria dos Santos. Para Maria, o que deveria ser um alívio imediato se transformou em um turbilhão de emoções conflituosas. Raiva, tristeza, culpa e uma pontada de esperança. Sua filha, que ela acreditara perdida para sempre, estava viva, mas a realidade de como e por que isso aconteceu era algo que Maria não podia ignorar. Decidida a confrontar a filha, Maria viajou até o local onde Lucia estava detida para interrogatório. O trajeto até lá foi longo, mas os pensamentos que atravessavam sua mente tornavam a jornada ainda mais angustiante. Maria sempre fora uma mãe protetora, talvez até demais, mas nunca imaginara que sua tentativa de proteger Lucia a empurraria para uma vida de mentiras e fugas. Agora, ela estava prestes a encarar essa verdade dolorosa. Ao chegar à sala de entrevistas, Maria viu Lucia através do vidro, sentada calmamente, aguardando. A juíza parou por um momento, observando a filha com olhos marejados. Lucia parecia mais velha, mas ainda tinha a mesma expressão determinada de quando era adolescente. Maria entrou na sala, o silêncio pesado preenchendo o espaço entre elas. Lucia ergueu o olhar e encontrou o da mãe. Havia uma mistura de surpresa e compreensão nos olhos de ambas, e por um instante nenhuma das duas soube como começar. Finalmente, Maria quebrou o silêncio, sua voz firme, mas embargada de emoção. "Por que, Lucia? Por que você fez isso?" perguntou Maria, tentando manter a compostura, mas falhando em esconder o tremor em suas palavras. Lucia respirou fundo antes de responder. "Mãe, eu precisava de liberdade. Eu amava Luís, mas você nunca aceitou, sempre me controlou, sempre quis decidir o que era melhor para mim. Eu não aguentava mais viver daquele jeito." Maria balançou a cabeça,
tentando processar o que estava ouvindo. Então você achou que fugir era a solução? Fazer todos acreditarem que você estava morta ou sequestrada? Você sabe o que isso fez comigo? Fez com Felipe. Lucia abaixou os olhos, claramente abalada ao ouvir o nome de Felipe. Eu sei, mãe, e eu sinto muito. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. O colar que Felipe usava era um presente nosso, meu, do Luiz e dele. Era para ser um símbolo da nossa amizade, de que mesmo separados, ainda estávamos conectados. Felipe foi arrastado para essa confusão por minha causa, e eu nunca quis que ele sofresse. As palavras de Lucia atingiram Maria como uma maré de emoções. A juíza sempre acreditara que estava fazendo o melhor para proteger sua filha, mas agora, frente à verdade, ela via que talvez seu controle e julgamentos tivessem contribuído para empurrar Lucia para os braços de Luiz e para uma vida de mentiras. Maria começou a questionar todas as suas decisões, o que tinha feito e o que poderia ter feito de diferente. Você não sabe o quanto eu sofri nesses anos, achando que você estava morta ou em perigo, disse Maria, sua voz finalmente cedendo ao peso das lágrimas. E Felipe, eu julguei um homem inocente. Eu o condenei sem realmente ouvir, sem entender. Lucia se aproximou, tocando a mão da mãe que tremia. Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu, mas eu fiz o que fiz por amor, por desespero de me sentir livre, e eu lamento profundamente por todo o mal que causei. Maria olhou para a filha, vendo nela um reflexo das suas próprias falhas e esperanças. A raiva que sentia começou a se dissipar, substituída por uma compreensão dolorosa de que ambas eram vítimas de suas próprias escolhas. Elas se abraçaram, um abraço pesado de anos de separação, mal-entendidos e arrependimentos. Maria, ainda lutando com suas emoções, sabia que a reconciliação completa levaria tempo, mas aquele momento foi um começo. Pela primeira vez, mãe e filha estavam verdadeiramente frente a frente, não como juiz e ré, mas como duas mulheres tentando consertar o passado. Maria saindo da sala, determinada a corrigir seus erros e a lutar pela inocência de Felipe. Ela sabia que havia muito a ser resolvido, mas também sabia que estava pronta para enfrentar as consequências de suas ações e encontrar uma forma de reconstruir os laços com Lucia. A jornada de perdão e redenção estava apenas começando, e Maria estava disposta a seguir esse caminho, por mais difícil que fosse. O tribunal estava lotado novamente, mas desta vez o clima era diferente. O caso de Felipe Martins, que anteriormente havia sido cercado por uma aura de incertezas e suspeitas, agora era visto sob uma nova luz. Graças à investigação de Silvano Gonçalves e às revelações de Lúcia, o julgamento havia sido reaberto com a promessa de finalmente trazer justiça. Silvano estava na sala, observando tudo com atenção. Ele sentia um misto de satisfação e alívio. A verdade que tanto perseguira estava finalmente sendo reconhecida. As provas que havia reunido, depoimentos, documentos e as revelações sobre a falsa organização Sentinelas estavam agora diante do juiz, desmontando o caso anterior contra Felipe. O advogado de defesa apresentou as novas evidências com clareza, destacando as falhas e manipulações do sistema que haviam levado à condenação de Felipe. Maria dos Santos, que antes presidira o julgamento de Felipe, agora estava sentada na audiência não como juíza, mas como mãe, testemunha e, talvez mais importante, alguém que buscava redenção. Era um papel novo e desconfortável para ela, mas Maria sabia que tinha um dever a cumprir. Ela aguardava ansiosamente o momento em que poderia falar, sentindo o peso das palavras que havia preparado. Quando chegou o momento do seu depoimento, Maria se levantou, caminhando até o banco das testemunhas. O silêncio que caiu sobre o tribunal era quase palpável. Todos ali sabiam que aquela seria uma declaração importante.
Maria olhou diretamente para Felipe e depois para o juiz, inspirando fundo antes de começar. Excelência, membros do tribunal e todos aqui presentes, começou Maria, sua voz firme mas carregada de emoção. Estou aqui hoje não apenas como alguém que viu a justiça falhar, mas também como alguém que falhou em ver a verdade. Maria continuou, admitindo seu erro em não ter investigado a fundo as alegações de Felipe e em ter deixado que seus próprios medos e dores a cegassem para o que realmente importava, a busca pela justiça imparcial. Ela falou sobre Lucia, sobre as pressões e o controle que impuseram à filha e sobre como essas decisões contribuíram para o caos que se seguiu. Felipe Martins é um homem inocente, declarou Maria, a voz embargada. Ele foi arrastado para essa situação por decisões que eu, em parte, ajudei a perpetuar. Peço perdão a ele, a este tribunal e a todos que sofreram com a injustiça que se perpetuou por tanto tempo. A sala permaneceu em silêncio, enquanto Maria voltava ao seu assento. Era raro ver uma figura tão respeitada admitir publicamente seus erros, e o impacto de suas palavras era evidente nos rostos dos presentes. Felipe, sentado no banco dos réus, parecia emocionado, mas sereno. Ele sabia que a verdade finalmente estava sendo ouvida. Com as novas evidências apresentadas e o depoimento sincero de Maria, o juiz não demorou a tomar sua decisão. Felipe Martins foi declarado inocente de todas as acusações e as charges contra ele foram oficialmente retiradas. A sala explodiu em murmúrios e aplausos contidos, enquanto Felipe respirava aliviado, sentindo o peso dos anos de injustiça começando a se levantar de seus ombros. Enquanto isso, o trabalho de Silvano começava a dar frutos além do tribunal. O sistema de corrupção policial que havia permitido que os sentinelas se tornassem um mito conveniente para justificar desaparecimentos estava sendo desmantelado. Investigações internas foram iniciadas e os oficiais envolvidos começaram a ser identificados e responsabilizados. Silvano, que havia arriscado tanto para expor a verdade, foi elogiado publicamente por sua determinação e integridade, mostrando que ainda havia aqueles na força policial dispostos a lutar pelo que era certo. No final da audiência, Felipe se aproximou de Maria. Não houve palavras imediatas entre eles, mas o olhar que trocaram dizia muito mais do que qualquer discurso. Era um olhar de compreensão mútua, de reconhecimento dos erros e de uma promessa silenciosa de seguir em frente, sem mágoas. Maria, Felipe e Silvano saindo do tribunal sob um céu claro, o peso da verdade finalmente revelada, trazendo uma sensação de paz. Embora ainda houvesse muito a reparar e muitos passos a seguir, o primeiro grande movimento para restaurar a justiça havia sido dado. Para Maria, era o início de um longo caminho de perdão, não só para Felipe e Lucia, mas também para si mesma. Silvano, observando tudo de perto, sentia-se satisfeito com o desenrolar das coisas. Ele sabia que a luta pela justiça era contínua, mas naquele momento ele podia respirar um pouco mais aliviado, ciente de que tinha feito o seu papel para corrigir um erro que havia custado tanto a tantas pessoas. A jornada estava longe de terminar, mas a primeira e mais importante vitória havia sido conquistada. A luz suave do final da tarde banhava a casa onde Maria, Lucia e Luís estavam reunidos. Era a primeira vez em muitos anos que a família estava completa, ainda que sob circunstâncias inesperadas. A tensão e a dor dos últimos dias começavam a ceder lugar a uma calma hesitante, enquanto todos tentavam encontrar seu lugar em meio aos escombros do passado. Maria observava Lucia, agora, ao lado de Luís, com uma nova perspectiva. Ela enxergava uma mulher que, apesar de tudo, havia lutado por sua liberdade e por seu amor, mesmo que suas escolhas tivessem causado dor. Maria sentia que finalmente entendia os motivos de Lucia. Não era apenas rebeldia ou desprezo pelas regras, mas um desejo profundo de viver a própria vida,
longe das amarras que Maria inconscientemente colocara sobre ela. Sentados ao redor da mesa, Maria, Lucia e Luís conversavam sobre o futuro. Havia muito a ser reconstruído, muitas conversas a serem tidas, mas o mais importante era que estavam dispostos a tentar. Lucia, com um leve sorriso, segurava a mão de Luís, e pela primeira vez Maria não via aquilo como um desafio à sua autoridade, mas como um símbolo do amor que havia mantido Lucia forte durante tantos anos de fuga e incerteza. Eu sei que não vai ser fácil, disse Maria, quebrando o silêncio com uma voz suave, mas eu quero tentar. Quero estar presente, quero apoiar vocês e quero conhecer meu neto ou neta com o coração aberto. Lúcia sorriu, apertando a mão da mãe com carinho. Obrigada, mãe. Isso significa muito para nós. Eu sei que fizemos escolhas difíceis, mas estamos prontos para começar de novo, todos nós. Luís, que havia sido o pivô de tanta discordância entre Lucia e Maria, olhou para a juíza com uma expressão de respeito e sinceridade. Eu sempre quis o bem de Lucia, Dona Maria, nunca quis afastá-la de você. Agora só quero que a gente possa seguir em frente como uma família, mesmo com todas as diferenças. Maria assentiu, sentindo um alívio que ela não sabia que precisava. A aceitação era um passo pequeno, mas para Maria representava uma abertura para o perdão e para o amor que durante anos estivera enterrado sob o peso do medo e do orgulho. Com a chegada iminente do bebê de Lucia, havia um senso de renovação no ar. Eles decidiram que voltariam para a cidade onde tudo começou, prontos para encarar o futuro com os olhos fixos no presente e as lições do passado bem aprendidas. A casa antiga de Maria seria renovada, não apenas fisicamente, mas também como um lar que agora abraçaria todas as mudanças que vinham com o tempo. Felipe, embora não estivesse presente nesse reencontro, fazia parte dessa nova fase. Ele havia se mudado para um local tranquilo, longe da confusão que dominou sua vida por tanto tempo. Ainda assim, ele mantinha contato com Lucia e Luís, fortalecendo os laços de amizade que nunca haviam realmente se rompido, apenas ficado ocultos pela turbulência. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando a cidade com tons de dourado, Maria, Lucia e Luís contemplavam a paisagem, cada um com seus pensamentos, mas todos conectados por um fio invisível de esperança. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava aberto, e eles estavam determinados a preenchê-lo com novos momentos, novos sorrisos e, acima de tudo, com a paz que tanto haviam buscado. Para Maria, Lucia e Luís, aquele era o início de uma nova jornada. As cicatrizes do passado permaneciam, mas agora eram parte de uma história que os havia fortalecido. Eles estavam prontos para construir uma vida em que os erros do passado serviriam apenas como lembranças do caminho que não queriam seguir novamente. Com a chegada do bebê, a família aguardava um futuro cheio de desafios, mas também de alegrias. E juntos, eles sabiam que poderiam superar qualquer obstáculo, desde que se mantivessem unidos. Enquanto a noite caía, iluminada pelas estrelas, havia uma certeza tranquila de que, finalmente, todos estavam onde precisavam estar, juntos, prontos para recomeçar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.